cara fazendo uma entrevista com o bodybuilder. O cara fazendo preparação, aí ele pegou, abriu, um cara meio comediante, ele abriu um saquinho de batata frita. Ele pegou e falou assim, cara, come uma. Ele fez, falou, não. Aí ele falou, come. Aí o cara perguntou, não, mas deixa eu fazer uma pergunta de leigo. Uma batata. Você come 13 mil calorias por dia. Uma batata. Você acha que isso aí vai impactar? Ele falou, não vai impactar no corpo, mas vai impactar na minha mente. Ele falou, eu tô me restringindo de tanta coisa que eu não posso me dar o luxo de quebrar o negócio que eu tenho, que é uma meta. Eu tenho minha meta, eu tô com 44, tenho de 46 e 48. Então, assim, eu não posso quebrar a minha mentalidade disso. Porque eu vou lá e pego o carro de 500. O carro de 500 tem que conversar com a roupa de 500, tem que conversar com a loja de 500. E você abriu um gatilho. Abriu um gatilho que é o de quebrar. Você tem uma meta. Você tem uma meta de perder peso. Uma meta puxada. Uma meta puxada, ela tem que ter uma mente muito cuidada. Então, você não pode se dar o luxo de fazer um buraquinho numa represa, porque ela vai estourar depois. No episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o influenciador número 1 quando o assunto é vendas no Brasil. Ele foi eleito por 2 anos seguidos, exatamente, não foi? Exatamente. Thiago Concer, seja bem-vindo ao VDcast, amigo. Irmão, bom demais falar contigo. Pô, uma honra pra mim, você sabe quanto tempo te sigo, né? O quanto que você já me ajudou, já dei vários depoimentos com isso, ajudou a outros grandes amigos, né, conhecidos do mercado. E é uma alegria estar aqui contigo. Só o papo que eu escutei teu ali com as tuas mentoradas ali, eu falei, pô, aqui já foi sensacional. Que massa, amigo. Seja coração do negócio, vendas. Coração do negócio, cara. Tem gente que fala que os negócios são divididos na área de vendas, né? E apoio a vendas, não é isso? Só tem um negócio, 2, né? O vendas e o apoio, né? Que massa. No final das contas, todo negócio é um negócio de venda, né? Que massa, todo negócio é um negócio de venda. Eu vejo assim também, mas tem gente que não. Tem gente que vendas é só um setor ali da empresa e tal, só que essas empresas acabam sendo ceifadas pelo mercado. Essa cultura de vendas é algo muito importante. Fala um pouco disso pra gente. Até porque vendas ainda é muito amador, né? Se você olhar nas operações, a pandemia ela ajudou a acelerar muito a questão da tecnologia e muito do estudo da neurociência, que foi o que mudou vendas. Então, quando você olha hoje, por que vendas hoje tem muitos dados, hoje tem mais previsibilidade, está mais profissional? Porque acelerou muito o uso de tecnologia. E aí a tecnologia ajudou os dados, né? E os dados conseguem dar... Porque, na verdade, o que é venda? Venda é o passado. E é muito legal, porque tem uma frase muito comum para quem trabalha com vendas, deve ter escutado, que vendedor não tem passado, né? Porque vira o mês, sim. O que a você meta ganhou, zero, vamos embora de novo. Mas o que na verdade é o vendedor? Ele é o passado, né? Então, quando ele fala lá, o cara ganhou 30 mil de comissão, ele tem um histórico. Qual que foi o passado dele? Foi 250 leads, foi 50 reuniões, ele tem um histórico para aquilo, né? Mas vendas ainda tem pouco, é muito pouco profissional, né? A maioria das vendas no Brasil ainda é economia real. Quando a gente olha infoproduto ou SaaS, por exemplo. É uma poeirinha. É uma bolinha desse tamanho, muito pequeno. Mas o principal canal ainda de vendas no Brasil é a venda externa, né? Ou com representante ou com CLT externo. E ali, nesse coração do negócio, nessas empresas familiares, que é a maior parte das empresas, ainda é muito amador. Então, ainda tem... Muita gente acredita que vendas é um negócio que a pessoa nasce. Isso e não é mesmo, comum, né, não, cara? claro, é assim, treinável, né? É completamente, é inviável. Mas você imaginar uma pessoa nascendo, você olhar para ela e falar, nossa, que cara de contador que ele tem. Cara de médico, esse aqui vai ser médico. Oftalmologista. Médico nato. Não existe, né? Não tem, né? Claro que você tem algumas habilidades, são naturais, que ajudam para quem trabalha na área comercial. Isso. Mas posso falar para você... quem não tem pode desenvolver. Completamente. As melhores operações comerciais que eu conheço, mais profissionais, elas são formadas, a maioria, por engenheiro. Você vai conversar, você entra na sala, lá tem 300 vendedores, você vai conversar com essa pessoa, você vê assim, uma pessoa que não é, em geral, o padrão do que as pessoas imaginam do vendedor, né? Uma pessoa mais tímida, uma pessoa que escuta bastante, um cara com perfil, inclusive, né? Atlético, de roupa mais low profile. É um negócio longe daquilo que você imagina. Mas por quê? Porque vendas está virando cada vez mais realmente uma ciência, uma metodologia, né? Então você precisa mais de um cara disciplinado do que um cara habilidoso. Né? Agora, se você não tem um método, obviamente que o método fica do vendedor. Por isso que a maioria das empresas são reféns de bons vendedores, né? Sim, vamos falar disso, porque tem aquele vendedor estrela que sozinho vende mais que os outros e tal. É bom ter, é bom não ter. Cara, esse cara estrela, mantenho ou não mantenho? Tento trazer pra cultura, lido como uma... O que eu faço? É maravilhoso, pô. Horrível é você não ter um cara que vende tanto assim, né? Agora, qual que geralmente é o problema? De novo, é quando o método é do vendedor. Então, qual que é a primeira coisa que a gente vai implementar lá no Sales Club? A gente faz o diagnóstico, óbvio que é a primeira, mas a primeira coisa que a gente faz depois que faz o diagnóstico é implementar um playbook. Tá. É a primeira. O que é o playbook? É você documentar a melhor maneira de fazer uma venda. Materializar ali, né? Exatamente.
ela é a melhor? Não, mas você tem uma melhor maneira. Por exemplo, o Estrela. Como você faz um playbook? Você chama o Estrela e documenta o Estrela. Essa é a primeira etapa. Talvez não seja melhor, porque em geral não tem técnica, vendedor não estuda, então é muito comum, ele sabe empiricamente. Mas você documenta a melhor maneira. Então hoje, toda empresa tem uma melhor maneira, ela tem um método. Mesmo que ela não tenha um playbook, ela tem um método. Ela tem um método. Porque se não tivesse, não teria resultado. Então uma empresa que tem resultado tá fazendo algo e tá funcionando. Talvez não saiba dar o nome para as coisas. Talvez não conheça as etapas, não saiba as áreas, né? Mas está acontecendo algo, por mais que não seja claro ou não esteja no papel, né? Não esteja documentado. Não, ela tem. Se já vende, ela tem o melhor. Se tem um vendedor ali que é um disparo, tem um melhor método dentro daquilo, né? E às vezes o pessoal acaba não documentando. Então a primeira coisa é a gente documentar. Por quê? Porque você não consegue melhorar aquilo que você ainda não controlou. Total. Então se você ainda não tem algum documento, qual é o primeiro passo, o segundo, o terceiro, você não vai conseguir. Porque depois daquilo, aí você vai entrar numa empresa, você vai estudar, vai reunir os vendedores e vão ver, bom, beleza. Então se as etapas são essas, vamos falar uma abordagem. Pô, olha como que o Paulo faz algo melhor. Teria como fazer melhor? Pô, tem, ele poderia fazer isso, ele poderia entrar mais rápido. E ali eu vou melhorando as etapas. Quando você documenta, aí depois você vai escalar ou multiplicar isso, né? Então, ter um vendedor estrela é excepcional. É melhor você resolver um problema com dinheiro do que sem. Amigo, eu vou aproveitar esse podcast aqui para fazer consultoria para mim, cara. Para eu aprender aqui, beleza? Quando lá no Sales Club você faz esse processo de implementar time comercial, você pega o estrela para documentar ou você pega o médio alto? E eu vou explicar por que eu tô perguntando isso, mas me fala aí. Não, a gente primeiro pega a melhor prática. Tá. Qual que é a melhor prática dentro da empresa? Como que ela é feita? Né? Mas não só para fazer um benchmark, né? A gente pega um modelo porque a gente quer entender como que é feito hoje lá. Até para saber qual que é o gap. Porque às vezes, dependendo, se a melhor maneira está muito longe do ideal, para mim é ótimo. Porque eu consigo rapidamente melhorar, inclusive o melhor, não é? Claro. E aí, qual que é o primeiro objetivo de quem está fazendo consultoria ou do cara, eu sempre falo, né, o gerente que acabou de assumir? É quick win. Cara, como é que eu consigo fazer ganho Mover mais? o ponteiro rápido. Isso, como que eu consigo fazer? Pô, às vezes o cara tá jogando ali de fora. Quer ver um que assim, que as pessoas ignoram e é talvez um dos mais impactantes? Demora no primeiro atendimento. Para quem trabalha com geração de levantada de mão. Então, essência é muito importante. É monstruoso, pô. O cara tem produto, ele tem equipe, tá treinado, a forma de pagamento é boa e parece que o cara não consegue performar. Às vezes uma demora no primeiro atendimento. Então qual que é o ideal? Entendeu? Do que demora, tá falando? A gente tem o estudo nosso que a gente tem de base é que até 5 minutos a diferença entre uma hora, que é um horário padrão, tá? 1 hora para atender. Às vezes se você tá muito sênior, né? Se você é muito performado, pode parecer que 1 hora é muita coisa, mas 1 hora, na maioria das empresas, é rápido. Né? Você tem dias, às vezes, para responder. Eu falo, você pega a concessionária. Por concessionária, às vezes o cara demora 1 dia para te responder. Eu tô pegando concessionária porque é um segmento que tem treinamento pra caramba. É um segmento que, teoricamente, é muito profissional, porque vem de grandes montadoras, mas na operação é muito amadora. Então, o cara... E eu sei porque eu treino muito pessoal de montadora, e é impressionante como o vendedor reclama do lead. O lead é ruim. O lead é ruim, mas você leva 1 dia. Então, quando você atende até 5 minutos vezes de 1 hora, o dado é que você tem 400% mais potencial para fechar uma venda do que quando você atende 1 hora. Então, quem trabalha com levantada de mão, o tempo de primeiro atendimento tem um impacto... É a variável mais importante. Mais importante. Mais do que preço, mais do que... Às vezes eu acho que o preço está ruim, o concorrente, o tempo. Por quê? E aí você é um grande mestre, você sabe muito bem disso, né? Toda decisão de compra ela é emocional. Quem ergue a mão, hoje, nessa disputa por atenção que tem no mercado, alguém que clica, e pede para falar com alguém, passar os dados, cara, esse cara... Ele tá com muito tesão. Ele tá com... A emoção dele tá muito à flor da pele. Quanto mais esse tempo passa, mais a emoção vai embora. Até talvez não esteja tão à flor da pele, ele só tá curioso. Só que no dia seguinte ele tá menos curioso. É óbvio. Sacou? Então eu vou fazer esse confrontamento aqui. Você usa formulário, você gera leads. Já aconteceu de você entrar em contato com um lead e ele nem lembrar quem é você? Porque, cara, eu vejo mentorado e falo assim, cara, eu entro em contato com a pessoa, mas o cara nem sabe. Ele preencheu, né? Quando? Eu liguei 1 dia depois. Cara, 1 dia depois é tarde demais, né? Ele viu 25 coisas, pô. Exato. Esquilo. O tempo de atenção, né? Esquilo. Exato. Cara, ele clicou ali, já viu outro anúncio, ele nem lembra mais quem é você, entendeu? É isso aí. E outra coisa, cara. Isso que levou. Tem gente que no final de semana
não deixa ninguém ali de plantão. Não. O custo de esperar pra ligar segunda-feira é insano. Se o cara tá com dor no sábado à noite, é no sábado à noite que tem que ligar. Mas eu vou ligar 10 da manhã, né? Vou ligar 10 da noite. Ué, o cara preencheu 10 da noite, ele quer 10 da noite, irmão. 10 da manhã ele tá dormindo. É isso aí. E se é dono de empresa, né? é isso mesmo. Uau. É só ver as minhas vendedoras lá. A quantidade de reunião que eles fazem 10, 11 horas da noite. A gente tem um monte, mas assim, um monte de caso de venda meia-noite 15, meia-noite e meia. Uau. É porque imagina, eu, por exemplo, eu vou ver as minhas coisas depois das 10. Uhum. Então, por exemplo, carro, e aí faz o quê? Faz o quê depois das 10? Porque no outro dia, 6 horas da manhã, eu já tô de pé, 7 já tem reunião, eu vou emendar. A vida acontece, irmão. Viajei para 2 cidades já para 11 de noite. Eu só vou ver. Por isso que quem é fornecedor meu ou funcionário deve tá olhando e rindo porque sabe exatamente. E eu faço assim, ó, eu começo. Olha, eu não espero que você me responda agora, tipo 11h40. Matou aqui, ó. Eu só tô deixando isso aqui. Amanhã, no primeiro horário, você me chama, tá, por favor. Agora, se a pessoa me responde na hora, é óbvio. Vambora. Óbvio. E hoje com o IA você consegue fazer um monte de coisa. Porque às vezes o cara quer tirar dúvida, quer ver forma de pagamento. E, inclusive, você não... Thiago, mas eu vou responder 50 pessoas. Não, pô, faz uma IA e deixa ela fazer as perguntas. Se ela passou 3 informações, pô, esse cara já é lead score 10 mil, pô. Aí esse cara, a pessoa vai entender, entendeu? E aí tem que fazer a conta, pô. Se o ticket é de 20 pau, pô, você acha que não vale a pena colocar uma pessoa? Vale. Pois é. Né? Meus vendedores gostam de atender à noite, pô. Porque sabe também que o cara que bota ali o lead naquela hora... E quer falar 10 e pouco da noite? Tu já fez compra de madrugada? Já um monte. Ó, eu também já fiz compra de madrugada. Às vezes, cara, acabou meu dia, eu pego lá, eu compro muito, né, cara? Eu gasto mais de 1 milhão por ano, todo ano. Em curso, mentoria e mastermind. Ah, tá, é. Todo ano, mas muito. E, cara, me pega de noite, sabia? Porque aí eu vou lá, vejo o e-mail lá dos gringos que eu sigo, volta e meia, alguém tá fazendo uma oferta boa, cara, e eu vou lá e compro mesmo, cara. Às vezes compro sem a menor intenção de abrir depois. Mas eu compro, porque só de ver como que o cara tá vendendo, o que é o upsell, eu uso disso de funnel hacking, né? Ver o que tem depois. Muitas vezes só de aprender aquilo, você... Pra mim já tá pago. Cara, o cara veio daqui pra cá. Por exemplo, teve um programa do Tony Robbins, cara, que ele vendeu, acho que por $1.000 ou $2.000. E assim que eu comprei, ele fez um upsell de $10.000. E foi um upsell para uma imersão. E era ele e o Jim Grazioso. Inclusive, eu fui um afiliado dele lá nesse lançamento. Foi muito legal. Ele... Assim que o cara compra $1.000 ou $2.000, não lembro, o vídeo de obrigado é: parabéns, você tomou a decisão certa, o programa tá no seu e-mail, é tudo que você precisa. Mas se você for como eu, você gosta de colocar tempo e intencionalidade. Eu gosto de fazer uma imersão nisso, me imergir naquilo. E é por isso que eu quero te oferecer uma imersão. O conteúdo do programa tá ali e é de verdade tudo que você precisa para XYZ. Mas se você quiser passar 2 dias imerso comigo, vendo esse programa e mais, e vendo outras pessoas que vivem isso, cara, tá aqui, custa $10.000. E era um one-click upsell. Então o cara... Que já tinha colocado tava preenchido, né? Os dados bancários estão ali, o dado do cartão, e naquele espaço de tempo, 5 minutos. Cara, um cliente de 1.000 ou 2.000 virar um cliente de 10.000 com um clique de botão, quanto que isso vale, né? E quanto que isso permite que ele pague por um lead muito mais caro ali, né? Sem dúvida. Porque se você tem uma venda de 1.000 ou 2.000, você tem que fazer a conta fechar ali, né? Então, o seu custo por venda tem que caber, tem que olhar a sua margem e tudo, mas se você tem um upsell de 5 ou 10 vezes mais, isso faz com que você possa ter números piores ali. Isso faz com que você possa escalar, né? Isso é uma coisa que a galera não vê. O LTV ao longo do tempo pensa só naquela uma venda, né? Essa questão que você falou, Damares, é o LTV. E isso praticamente hoje em quase tudo. Inclusive não é só mais um ponto forte do infoproduto. Isso é da economia real, pô. O LTV. Porque cliente novo tá muito caro. Para qualquer segmento. Mais caro do que nunca, né? Nossa senhora. E a tendência é só piorar. Porque você tem cada vez mais canais, né? Você tem as pessoas hiper nichando. Então, pô, você, que é a referência de mentores no Brasil há quantos anos? Né? Tanto que todo mundo, depois que virou, teve grandes grupos de mentorias, né? Passaram ou estão já com você. Cara, você tem hoje 35 mil pessoas aí com pequenos grupos de mentoria na região dela que só atende contador. Aí o cara no norte da Paraíba que faz... Ah, tá, mas obviamente não dá para comparar. Tá, mas 32 mil desses, cada um brigando pelo mesmo lead. Então esse vai ficando mais caro, vai ficando mais difícil. A atenção da galera tá escassa, porque tem muita oferta a todo tempo, né? É isso e a tendência é que isso aconteça. E aí vem uma pergunta que às vezes o pessoal, quando eu abro caixinha lá, o pessoal pergunta: qual que é a melhor maneira? Thiago, eu preciso vender outros produtos, porque hoje eu tenho bastante da base, mas qual que é o melhor momento de vender, fazer um upsell, um cross-sell? É na hora que ele compra, né? E aí esse exemplo seu, claro, por quê? A gente acabou de falar isso. Toda decisão de compra é emocional. Qual que é o melhor momento? Bem embasado, né? Como esse texto incrível, né? Puta de um texto, né? De upsell. Bem embasado. Porque não pode vender a primeira oferta, né? Não. Tem que mostrar, ó, aquilo que você comprou tá certo, tá ali, tá tudo bem. Agora, você quer isso num outro formato? É o lance da academia e personal. Quer diminuir o tempo? É isso, exatamente. O personal é o melhor exemplo que tem
descer. E aí tá um profissional que quando entende um pouquinho de venda faz tanto dinheiro, né? Total. E a maioria não entende. Eu tava falando pro meu personal ontem com ele, falando sobre isso. Falei, cara, por que as pessoas vêm? Vêm muito, quase não tem, beleza. Mas roda muito. Por que essas pessoas saem? As pessoas deixam de comprar quando aquele primeiro motivo que fizeram elas entrar não existe mais, né? Isso. Porque é difícil, a pessoa criar hábito e tal. Então você acha que é isso? Porque a pessoa tivesse uma rotina, porque não tem como. O exercício você vai lá, faz, até fisiologicamente. Uhum. Ele vem um prazer imediato, Uhum. mas as pessoas deixam de ir e tal. Então o problema é a criação de hábito. Eu falei, cara, por que você não faz um plano de criação de hábito? O exercício é um meio. Uhum. Pega o hábitos atômicos, cara, você vai divide ali em 5 partes e faz um plano de hábito com o cara. Esse é o negócio. Você vai fazer o trabalhinho que o livro faz. Então você dá para ele um livro, só aí já tem uma lei de reciprocidade que ninguém faz. Surreal. Eu nunca vi um personal você comprar, o cara tem um plano contigo. Dá o livro Hábitos Atômicos, divide em 5 etapas para ele e você faz um plano com ele mensal, baseado no modelo do Hábitos Atômicos. Ele tem um propósito muito maior. Né? Por isso que as pessoas desistem, 90% e tal. Por quê? Porque não acompanha. O cara malemar quando falta, o personal fala, oi, você não vem? Aí o cara, puta, eu tô corrido, na outra semana ele não vem, nunca Já mais era. fala. E aí perdeu, cara. É. E mais, tem que vender planos mais longos, né? Porque, por exemplo, o cara entrou no personal. Cara, uma semana depois, a vida dele tá pior. Porque o shape não veio, né? E agora ele tá todo dolorido e dói pra caramba. Exatamente. Se ele não se comprometeu por mais tempo, é a hora de churnar ali, já na primeira semana. Então, se você tem um tipo de transformação, se você entrega algo que depende de tempo, eu falo que a matéria-prima do mentor é tempo, né? Perfeito. Vou ter um evento agora, eu consigo transformar os caras em um dia? Consigo. Mas se em um dia o cara se comprometer a passar um ano comigo, cara, eu tenho mais tempo, né? De fazer a transformação. Muitas vezes eu posso ensinar pra caramba pro cara ali, mas às vezes não deu tempo dele implementar e ter resultado em um dia. O Jim Rohn falava isso. Cara, numa palestra minha eu não mudo a vida de ninguém. Mas se nessa uma palestra eu vender a minha série de fitas cassete, na época era fita no carro, e ele ouvir essa fita por 30 dias, isso pode mudar a vida dele. Então, eu acredito que vender é servir, né? Então, vender é a melhor coisa que eu posso fazer por alguém. Então, vai ter o meu evento agora? Cara, eu tenho que entregar? Tenho. Mas 100% da minha entrega é voltada pro cara dizer sim pra oferta que eu vou fazer. Porque pra quem disser sim, eu tenho 1 ano com o cara. Pra quem disser não, eu só tenho 1 dia. E é limitado o que eu posso fazer em 1 dia. Eu posso fazer a mágica que for do palco. Cara, vai ser sempre menor do que o cara ter 1 ano comigo, né? Eu acho que a nossa missão é isso, né? Que a gente consiga demonstrar para ele e que a gente, obviamente, dentro da jornada consiga ajudar, né? A gente faz também lá, a gente tem nossa imersão em 3 dias, é óbvio que ele sai com um monte, né? Lá ele aprende a treinar, contratar, montar OTE específico, né? Modelo de remuneração, ele consegue criar canais, né? Ele consegue validar CAC LTV, beleza. Mas, se ele ficar um ano comigo, eu consigo fazer por ele uma parte, ele consegue mudar. Porque ele vai ter desafio daqui 3, 4 semanas. Isso. Não tô falando mesmo, Isso. Não é não mesmo. que hoje ele não tem a menor ideia. Ele nem tem como pensar, não tá tem. no que ele não sabe que ele não sabe. Até porque é normal, né? Você tem uma caixa ali, tá ali há 10 anos parada. Então, não. Mas a hora que você mexer nela, vai sair barata, vai vir uma aranha. É normal. Você vai fazer sozinho, você vai mover a caixa. Talvez não mova daqui pra lá, mas daqui pra cá você vai mover. Vai ter evolução. Vai ter evolução. Mas ao mexer, você não estava esperando que tinha uma barata lá. A hora que você abre a caixa, tinha coisa que já venceu. E agora? Com o que você tira essa dúvida? Pois é. Né? E agora? Quem valida isso? Então, essa é a nossa missão, nós de ofertar. E é muito legal você estar falando de ofertar, e você é um dos caras e eu uso de exemplo, né? Eu falei, galera, se tem um cara que está há tantos anos, mais alto nível, com um monte de gente, e o mais difícil de tudo, a renovação, eu falei, o Damásio, eu pego o Damásio de exemplo com 2 coisas. Uma, a frase, uma sacada paga. Essa eu falo em toda. E tá lá o teu nome. Quando é dependendo, eu ponho o rostinho. Falo, mas tem um cara, o Damásio, uma sacada paga pro empresário. É essa. E a segunda, ofertar. Ofertar. E às vezes a gente vai no evento, eu vejo um monte de gente, empresário, o cara falando de vendas. Aí o cara fala, galera, olha, não é que eu quero vender alguma coisa, não. Na minha parte, a hora que eu subo, eu falei, galera, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Eu estaria cometendo um sacrilégio se eu subisse ao palco para falar sobre o mais alta performance de vendas, o que tem de mais atual e funcional, e eu não fizesse uma oferta para vocês. Vocês deveriam se sentir ofendidos se eu não fizesse uma oferta para vocês, pô. Agora, tem que ver se faz sentido, é a tua opinião. Agora, só falta eu não ofertar. Às vezes a gente faz muita aula, né? Pô, vai lá, põe uma aula, pô, tira o meu tempo. A gente sabe o tempo escasso que tem. Eu tenho 2 filhos, cara, eu viajo muito, o tempo que eu quero ficar com ele. Às vezes eu tiro uma noite, que é o horário que eu iria estar fazendo eles dormirem para fazer uma aula ao vivo. Aí no meio da aula, óbvio, né? Falou, cara, isso aqui nós temos o Q, eu faço, obviamente, o meu Pi. O cara começou a vender.
Aí eu falei, cara, rapaz, mas você deveria tomar como exemplo, não se sentir ofendido. É isso. Só falta eu, à noite, num horário, entregando um puta de um conteúdo. Nossas aulas são profundas, são densas, são práticas. E eu não fazer uma oferta. Meu amigo, ofertar para a pessoa correta é uma das coisas mais sensacionais que você pode fazer pela outra. Né? Você mostrar para um seu amigo, falar, cara, compre isso daqui, é um dos maiores benefícios que você pode fazer para uma outra pessoa. Então, você que trabalha com vendas e tem vergonha de prospectar, de ligar, você está fazendo um benefício. A não ser, obviamente, você não acredite, né? Se você acredita no seu produto, se o que você está oferecendo realmente é algo que vai fazer diferença. Então, você está autorizado para vender e vender é a melhor coisa que você pode fazer. Eu vou até dividir algo que aconteceu. Eu vou dividir. O João Mena, que inclusive já gravou aqui o VDcast, eu vou deixar aqui o link para você assistir. E vou deixar do Gustavo Borges também, que a gente está falando. Então, no final, você vai poder clicar nesses dois e acompanhar a história deles também, que eles vieram aqui. Cara, o João Mena, no evento dele, ele me chamou para palestrar. E eu fiz uma palestra lá que funciona muito bem como um pré-repeat. Ele já tinha feito a oferta dele, já tinha vendido um monte. Aí eu falei, Mena, eu vou fazer essa palestra aqui, na volta você volta e vende de novo. Ele, mas vender de novo? Eu já fiz a oferta. Eu falei, cara, você vai tocar em outros botões, você vai apertar outros botões, você vai usar outra abordagem. E ele falou assim, mas cara, não sei se eu quero tomar tempo para fazer outra oferta, eu tenho tanta coisa para entregar. E foi muito legal ver o legítimo interesse dele de entregar. Ele falou, cara, se meu tempo é finito e é um evento curto, cara, eu tenho pouco tempo, eu vou preferir entregar do que fazer mais um pitch e vender mais um ou outro. Eu falei, Mena, você tem muito para entregar para as pessoas? Ele falou, muito. Eu falei, se você, nesse espaço de tempo, vender para elas, você vai ter não só mais 2 horas ou 3, mas você vai ter 6 meses, 1 ano. Não é melhor? Você não vai ter como entregar muito mais se você vender? E aí clicou algo na cabeça dele. Porque na cabeça dele era ou vende ou entrega. E o que eu mostro é que vender é a melhor forma de comprar tempo na cabeça do seu lead para você poder entregar muito mais. Sensacional essa linha. Faz sentido? Muito. Porque senão acabou. Muito. Acabou. E eu falei, cara, essas pessoas vão embora amanhã. E quem não comprar de você, como é que é a vida do cara quando ele voltar para a empresa dele? Para o sócio que não comprou a ideia, por isso não foi. Como é que vai ser a vida dele quando voltar para o marido ou para a esposa que não apoia, não entende, porque não tá ali? Porque se tivesse ali seria outra coisa, né? Então a melhor coisa que você pode fazer nessas próximas 2 horas do evento é fazer o que você tiver que fazer dentro do ético, né? Para esse cara que pode pagar, dar o próximo passo. Porque senão vai ser só mais um evento legal. Faz sentido isso? Para mim, vender é servir. Vender é servir. Essa frase é muito forte. Porque, assim, eu gosto de falar, né? Venda é troca de emoções, né? O meu desejo pelo seu desejo e tal. Cara, mas se não tem como você ser um bom vendedor. E entenda vendedor, é o vendedor, o dono da empresa, porque toda empresa é um negócio de vendas. Né? O que a gente vende é meio. A pessoa que vende bolo em pote, consórcio, maquinário agrícola, defensivo, qualquer coisa que seja, o meio muda. O que nunca muda numa empresa, Vitor? Nunca. Ela só existe, cresce e prospera através de comercialização com lucro. Ei! Não é? É porque senão não tem... É o único objetivo. Cara, como é que eu vou... É o oxigênio de verdade, né? É o sangue, Como que eu vou cumprir a minha missão? Qual que é a missão? Cara, a missão de uma empresa ela é crescer e pagar impostos. É isso que ela faz. Como que eu pago mais impostos? Como que eu cresço? Quando eu coloco pessoas, ou formo essas pessoas, ou faço as pessoas evoluírem, eu dou um campo maior para elas para poderem trabalhar. Eu tenho um trabalho social monstruoso através das vendas. Só através delas gera mais impostos, só através dela eu consigo fazer com que pessoas que entraram, talvez júnior, com pouco conhecimento, consigam crescer, dar uma vida muito boa para a família. É só através dela. Não existe um negócio que não prospere, que não tenha uma venda muito boa. Né? E na maioria das vezes nem é o melhor produto, eu falo, né? Empresas que mais vendem são as que têm a melhor operação comercial. Isso. A gente tem um monte de exemplo aí, né? Quantas pessoas, talvez, quem está vendo, assistindo a gente aí, não tem um concorrente que é pior, com menos tempo de mercado. Mas que tá indo melhor. E que vende mais, pô. Né? Eu falo, quem de nós não faz um sanduíche melhor do que né, o Burger King ou o Mac? Pô, né? Não é difícil. Não é difícil. Mas né? fazer em escala e tá nos lugares, essa que é a mágica, né? E eu tenho um grande amigo que hoje está com quase 12 mil franquias, né? Hoje o maior do Brasil, que é o Léo Castelo. E o Léo fala assim, eu recebo 20 pessoas com hamburguerias incríveis. Né? Quando faz sentido, a gente vai lá experimentar para ver assim, é fora do comum mesmo, é coisa. E o Léo viaja muito nos Estados Unidos. Cara, eu já fui, mas dá de 1000. Cara, a gente não pega a operação porque a operação, a mentalidade de quem está empreendendo, o cara não quer. Então, o que manda é a melhor operação comercial. O produto em si está longe de ser a variável mais importante, não está nem entre as primeiras. Ele tem que ser o que a gente falou, ele tem que ser minimamente, ele tem que entregar o que o PCI pede, o perfil do cliente ideal.
Então, pô, eu não posso entregar baixo, né? Que nem você tá falando do Mena aí. Com certeza ele já tinha entregue para aquele público, naquele valor, muito. Isso. Eles já estavam muito felizes. Muito. Né? Só que aí ele queria entregar mais ali, ao invés de fazer natural. a pessoa se comprometer pelo tempo. E é nobre, né? É nobre, é da intenção do cara. Do caramba, porque E ele é vendas é servir. É impossível você ser um bom vendedor, de novo, ser um vendedor, dono da empresa, se você não gostar de servir. Não dá. Não tem como. Gostar de servir, e para alguns segmentos mais ainda, varejo, comércio, por exemplo. Você vê que o pequeno comércio, ele tem técnica para tudo. Mas o maior problema do vendedor de varejo de comércio é a falta da vontade de servir. Quantas vezes já foi num lugar que você vê que claramente, tecnicamente, a pessoa não era, sabe, a pessoa falava demais, falava, pois é, eu acho que isso aqui é até meio mais caro, acho que não vale, sabe, a pessoa, ela até, mas você vai lá e compra muito, por quê? Porque você viu que ela genuinamente gostava de servir. Então, quando existe uma genuinidade nessa parte de servir, acaba criando a lei da reciprocidade. E quanto menor o preço, mais fácil eu comprar. Então, por isso que o varejo, ele passa muito por boa vontade. Né? Eu entendo que o varejo, para não ficar só enchendo o saco embaixo, né? Mas é 6x1, a pessoa trabalha 24 horas. É duro pra caralho. O cara sobe estoque 4.200, não é só fisicamente, mentalmente. Você nunca sabe o louco que entra. O cara que trabalha no comércio é isso. Doideira. Quando você faz B2B, eu vou visitar você, eu sei, cara, o Damásio tem empresa tal, fatura tal. Eu sei estrutura, eu sei que dor que ele tem, porque eu já tenho alguém, eu já sei o faturamento dele, quanto funcionário. Agora, no comércio não, pô. No comércio eu não sei se entra um maluco, mentiroso, uma pessoa simpática, né? Então você tem que trocar a sua máscara 200 vezes no dia, né? Porque às vezes você vai atender alguém afável, depois você pega um pragmático, você pega um... Então não é um trabalho fácil, mas tem que gostar de servir. Vender é servir. A sua frase é perfeita, velho. Que massa, amigo. Perfeito. E ó, eu vou aproveitar esse podcast para fazer minha consultoria aqui e aprender com você. Eu só quero deixar aqui pontuado, e tô sentindo de voltar nesse tema, né? Cara, vai ter gente que só pela primeira coisa que o Concer falou aqui já vai mudar a sua operação de vendas. Se você não tem alguém no final de semana, se você não tem alguém de noite, colocar. Ou ser o próprio dono da empresa ali. Porque tem alguém que está pronto para comprar. Então é a primeira coisa que você precisa anotar. E quer ver isso na prática? Vai lá no meu Instagram, no @VictorDamasioOficial, e me manda lá, VDcast. Por muito tempo, eu sempre respondi as pessoas que me seguem no Instagram. E óbvio que não todo mundo, né? Eu dou uma cara crachá. Eu dou uma olhada ali, quem... parece ser meu cliente ideal, né? O cara que é meu cliente ideal, muitas vezes ele fez stories nas últimas 24 horas, tem uma aurazinha em volta do nome, ele tem um link na bio, ele tem um perfil minimamente profissional, às vezes ele tem um Instagram verificado, e sempre fui eu fazendo essa abordagem, né? Até bater 600 mil seguidores. E ainda sou eu continuo mandando mensagem pra essa galera. Só que agora o ManyChat tem uma automação, que o novo seguidor recebe uma mensagem. Então eu fiz isso, cara, pra não perder essas pessoas. Então, se você começar a me seguir, ou se você escrever VDcast lá, ou se você começar a me seguir, vai ter uma automação. Só que depois da automação, se fizer sentido, eu mesmo vou responder você. Eu tenho um time agora que me ajuda nisso, eu tenho a automação, só que depois da automação, depois do time, tem eu. Então é uma forma de entrar em contato também e eu entender se eu posso ajudar a pessoa que está do outro lado. Melhor pessoa para ajudar é isso, né? Se a pessoa parou e agora está te seguindo, tem alguma coisa que chamou muita atenção a ponto dela falar, pô, essa pessoa eu quero escutar mais sobre ela, né? É isso. Vocês abordam um seguidor novo lá? Sim, a gente está agora implementando muito, que é o social selling, né? é o novo cold call, né? Porque o cold call tá Mas morrendo, não chega né? a ser... Porque isso é muito doido. E alguns termos aqui a gente vai ter que clicar 2 vezes para explicar pra galera. O que é cold call, o que é outbound. E você usou um termo aqui mais cedo que eu quero entrar nisso já, que é o OTE. A remuneração, É On Target Earnings. Eu quero falar disso porque vai para um caminho de ser bastante técnico aqui. Mas antes eu quero... Anota isso aí na cabeça. Eu quero voltar nesse lance do loop que a gente deixou. Do vendedor estrela. Eu tenho um problema na minha empresa. E falando assim, parece... É que é um problema mesmo. O problema é que eu vendo muito. Eu Vitor. Então, você é o melhor vendedor. Eu vou te vender hoje, provavelmente, né? Eu gosto. Se eu não vender, pelo menos eu vou ofertar. Tem que ofertar. Exato, tem que garantir a oferta. E por causa disso, e porque eu tô sempre em eventos, e porque eu gosto de gente, e eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu ainda sou uma entrada de receita forte no meu negócio. E eu quero continuar vendendo esse tanto que eu vendo e mais. Só que eu quero que a porcentagem das vendas que vem de mim seja cada vez menor. Não porque eu tô vendendo menos, mas porque o meu time tá vendendo mais. Faz sentido? Sem dúvida. Então, eu tô fazendo 7 dígitos por mês, há mais de 60 meses. E agora a minha operação comercial tá fazendo 7 dígitos sem depender de mim. O que é uma novidade. Às vezes a gente bate, às vezes não. Então, é algo legal. Porra, muito. Só que aí tem um problema, cara. E eu percebi esse problema aqui e eu tô me consultando aqui com você. Eu sou mais artista do que seguidor de script quando eu vou vender.
Então, eu peguei uma oferta nova lá de 5 mil, que é o termina o ano forte, quando tá no final do ano, ou começa o ano forte, quando é o começo do ano. Cara, eu fiz uma oferta muito forte por 5 mil, boto uma garantia, se o cara não tiver resultado, dou 30 dias pra devolver o dinheiro. Cara, muito forte a oferta. Eu falei, eu vou validar um script nisso aqui, porque vai vender igual a água. E realmente, cara, tá voando, tá dando muito certo. Aí eu falei, eu vou ligar aqui pra 10 leads, vou vender, e eu vou gravar isso. Porque hoje com a IA, o cara não tem mais que ser um gênio pra fazer um playbook. Não. Dá pra ele gravar e se eu tiver errado ou tiver algo pra melhorar, me fala. O que eu pensei? Eu vou pegar 10 ligações e aí eu vou subir as que deram certo e aí eu vou falar, cara, desenha um playbook pra mim disso aí. E eu jogo no chat GPT, ele consegue fazer pra mim, não consegue? Sem dúvida. Inclusive a gente tem esse prompt pra fazer playbook. Top. Exatamente E eu isso. posso pegar as ligações que deram errado e pegar pontos de melhora e eu posso criar um treinamento a partir daquilo ali. Só que aí o que aconteceu com você? Eu liguei pro primeiro, aí eu não vendi. Aí eu liguei pro segundo, vendi. Aí eu liguei pro terceiro, quarto, não vendi. Aí eu liguei pro quinto, cara. No meio da ligação, eu vi que ele era um potencial pro meu programa de 120. Você tá vendendo qual? O de 5. O de 5. E aí, adivinha, eu falei do 120. Aí o cara, não era o momento dele. Aí eu fiz o downsell e vendi o meu de 50, na hora. Você ofertou o 120 e... É, Tá. e foi legal. E eu fechei uma venda de 50. Vale mais do que... Vale 10 de 5, né? Só que, cara, eu fiquei com mixed feelings. Eu fiquei feliz pelo cliente novo. Eu fiquei feliz pela entrada de 50 mil. É bem legal, né? Eu tenho um programa de 12 de 5 ou 50 à vista, que é o meu programa pro cara fazer 1 milhão com mentoria. Ou o primeiro milhão, ou o próximo milhão com mentoria no ano. Só que o que eu fiquei assim, cara, legal, fiz a venda, mas eu sacaneei o script, né? Por quê? Na ligação, eu fui pro lado da arte. Quando eu vi que o cara era um cliente ideal do ticket maior, eu fui pro lado da arte, liguei o pi pro script e fiz a venda maior. Parece que eu sou um herói. Só que aí eu tiro esse do playbook, porque o meu vendedor não conseguiria ir por esse caminho. Primeiro, porque é arriscado e ele poderia perder a venda de 5. Segundo, porque eu fui por caminhos não replicáveis, porque ou pelo menos não simplesmente replicáveis, porque eu entrei num lance de challenge, de tipo desafiar o cara, que eu não sei se alguém falando na minha marca poderia esticar a corda como eu estiquei. Faz sentido? A primeira coisa é isso, cara, não dá. Principalmente Pronto. a gente que é mentor. Eu faço esse ponto, tá? A gente vai falar dele do processo inteiro. Mas Maneiro por esse caminho, né? não, Porque é uma coisa que eu tô vivendo. é animal. E assim, esse ponto de esticar a corda não dá. Eu posso, e eu me garanto que eu tô óbvio, ali igual eu. e sou eu, né? Só que Não, se o mas meu tá vendedor mentindo pra fizer mim. isso, cara, vai dar ruim. Meu vendedor, não dá pro meu vendedor falar. Exato. Eu posso falar, não, vamos lá. Você tá mentindo. Tá mentindo pra mim. Ou você tá pensando, sei lá. Dependendo da intimidade, Não dá pra ir. fã, ele pode falar, não, você tá mentindo pra mim. Mas primeiro você mente pra você, depois você mente pra mim. Uau. Né? A gente fala isso. Mas eu consigo. Agora, meu vendedor, só se ele tiver num nível de... Tem que ser exceção, entendeu? Isso. Tem que estar num rapport muito alto ali. Mas o modelo de qualificação, como a gente tem uma base lá, agora que a gente está separando, mas meus vendedores vendem Low produtos, ticket, high ticket, separar. tem duas coisas. Uma, o OTE. Então, né, o vendedor, o OTE, ele acelera aquilo que você quer. Então, cara, Explica aí o pode OTE, acelerar. cara. A galera O não faz OTE ideia. é um termo em inglês que fala on target earning, traduzindo seria ganho no alvo, né, mais ou menos isso. O que ele faz? Ele é uma Na engenharia verdade, de é alvo de remuneração. ganho, né? Bom, Seria o ganho daquilo que você está querendo especificamente. Porque a gente fala que a remuneração é a arte de você colocar o incentivo no lugar correto. Então é isso que a gente usa o termo lá. Então, e você quer que o vendedor traga receita. você quer que ele traga receita, mas ele tem caminho. Por exemplo, um cara que tem uma tabela de produto, pode ser pequeno ou grande, tem um produto ou 50 produtos. Ele tem que faturar, então ele faz receita, beleza? Ótimo. Mas se ele der desconto, ele não traz receita? Traz. E talvez se Só ele que der menos. desconto, mas talvez se ele der mais desconto, ele Mas se fecha vender mais. mais. Aí fica aquela continha tal. Aí confunde, né? O melhor vendedor que vende mais, sei lá, se ele vender mais com muito desconto, será que ele é bom? Será que ele só vende o produto que teoricamente sai sozinho e não vende os outros? Então, Tira pedido ao invés de vender? o OTL ajusta isso, né? Então eu posso, por exemplo, resolver vários desafios. Um deles é vender mix, que é talvez o maior desafio. Pô, eu tenho 4 produtos. Qual o vendedor vai vender mais inicialmente? O mais fácil. Mais fácil Esse de é o sair. primeiro. Esse é o primeiro. Porque ele quer garantia dele lá. Então o modelo, como é que eu Mesmo posso... que não seja o melhor para a empresa. Mesmo que não E seja. aí eles não estão alinhados. O incentivo não está não tá alinhado, não está no lugar que tem que estar. É isso daí. Aí o que ele faz? O cara vai lá e chama o cara e faz treinamento para prospectar. Tá, mas a remuneração dele está alinhado com manter. Então, a renovação ou positivar, né? Dependendo do termo que você quer usar. Ele não vai prospectar. Pô. Não adianta você dar treinamento para o cara. Não adianta você fazer o treinamento de pós-venda se ele ganha para o cliente novo.
Não tem como. Eu não faria, pô. Por que você tá... Você faria? Claro que não. Eu vou colocar minha energia e meu tempo onde não me remunera, não faz nenhum sentido. Então, por exemplo, se eu tenho produtos, eu posso, um exemplo, é colocar peso. Então, por exemplo, o produto que sai sozinho, já que você investiu em marca, já é consolidado no mercado, eu não posso pagar a mesma coisa para o vendedor disso aqui do que um produto que é novo no mercado, que ele vai ter que... Um trabalho extra. Fazer um trabalho, remuneração extra, trabalho extra. Então, eu posso colocar, no desenho dele, ele tem 10%. Então, ele vai pegar a porcentagem realizada vezes o peso, e ele tem uma média ponderada. Então, aqui eu já consigo ajustar. Pô, o produto que dá um puta de uma margem, 60% para mim, e eu preciso colocar ele no mercado para ganhar. Eu tenho que colocar 40%. Aí ele vai pegar a meta realizada vezes a porcentagem do peso e vou ter uma média ponderada, vezes 100, né? Então até corrige. Ele corrige, esse é um exemplo, ele corrige desconto. Então eu posso acelerar a comissão baseado na margem. Pô, ele pode vender? Pode. Tá, mas se você conseguir 1% a mais de margem, eu consigo pagar 30% a mais. Porque depende da margem. Eu consigo fazer, que nem um outro problema que é muito comum. O vendedor, que a gente resolve muito lá com implementação de OTE. O vendedor que bate a meta e aí ele relaxa ou começa a segurar para outro mês. É coisa mais normal. Você fica mais agressivo depois que bate a meta? Você consegue mudar ele? É porque acontece, você consegue acelerar. Que nem, por exemplo, vou pegar um modelo meu lá, a minha vendedora de palestra. Até 40% da meta, ela não ganha nada, ela ganha só fixo. Ela está se pagando ali. A partir dali, ela vai acelerando até chegar a 6% de comissão, que é a meta máxima ali dela. Só que ela não tem teto. O que acontece? Quando ela bate ali o meu break-even, que vai nos 4% já de comissão, aí break-even, aquele R$1, ele é muito mais lucrativo do que o real que o cara está break-evando. Total. Por que eu não pago mais para o vendedor se o vendedor está fazendo mais? Faz sentido. Então o que acontece? Para ele, por exemplo, sair de 1%, 2%, ela tem que vender, sei lá, 80 mil a mais. 1% a mais. Aí depois, para ela ir para 3%, ela tem que vender mais 45. Eu vou diminuindo a margem. Quando ela break-even, a minha margem, para ela sair com mais, tipo assim, mais 0,4%, que já é quase 40% a mais do que ela fazia ali, ela com R$3 mil ela já consegue fazer mais. E eu vou acelerando. E ela não dorme, né? Vai ficar ela doida pra virar. Ela tem que ver o último dia, pô. Uau. O último dia ela liga, ela pede, ela mendiga. Pode mendigar, por favor, me ajuda. Porque às vezes a pessoa fechou, é muito comum isso que acontece. A pessoa fechou, e às vezes ela tá acertando, mas já fechou. Aí ela vai te mandar semana que vem o contrato assinado. Ela já fechou, já, inclusive pagou aéreo meu, já reservou o local, mas ainda não fez, tava na correria. Pô, o que ela faz? Ela dá uma adiantada. Pô, por quê? Porque eu pago por assinatura de contrato. Mas você paga sobre cash collected, não sobre vendido? Ela fez o contrato, assinou o contrato, eu ponho a comissão dela no mês. Você antecipa? Antecipo. É porque eu tenho zero. Como é que você lida com... você não tem nada de implência? Não, zero. Para palestra, zero. Para palestra, especificamente nisso. Para palestra, treinamento, zero. Eu nunca tive. Massa. Não, faço 100 palestras por ano. Nunca tive. Então não tem problema. Aí eu adianto. Por quê? Porque eu ajudo o vendedor, né? Thiago, mas quem tem problema de parcelamento, claro, óbvio que você não consegue. Óbvio, tem que ajustar, porque senão tá maluco, senão não fecha a conta, pô. Aí como eu sempre recebo, eu só adianto um pouquinho. Então não impacta no meu caixa, porque a gente tem caixa, a margem é boa e tal. Então eu adianto para ele, ela fica feliz, ela pressiona, e ela quer vender o máximo o quanto antes, entendeu? Então, a hora que ela break-even, aí ela vai para cima. E esse a mais não muda a tua vida, mas muda a vida do vendedor. Né? Caramba. Ela pode dobrar a comissão, pô. Tava mostrando para ela de uma venda lá que ela podia fazer, ela podia sair de 8 pau para 14, quase dobrar, entendeu? Que massa. Porque vai acelerando. Aí porque os intervalos são menores. Porque a minha margem é monstruosa. Eu tinha 15% quando eu break-even. Depois que eu break-even, foi para 80%. Por que eu não pago mais para ela? Vendedor bom gosta de ganhar muito dinheiro. E ele sabe que ele consegue fazer. Então você não tem que manter esse cara gosta de dinheiro. Pô, muito bom. Faz muito sentido, cara. Então voltando aqui para o meu caso inclusive para liderança, tá? A gente está implementando agora para liderança. Sabe qual que é um dos principais gatilhos que a gente pode até? Se o cara é porcentagem de vendedores que batem a meta. Uau. Se o cara conseguir fazer todo mundo bater meta, tá lindo. Não tem que fazer mais nada. Cara, porque qual que é o desenho do gestor? Fazer com que você multiplique isso, faça que os outros façam a venda bem. Muito bom. Aí senão você fica ali no Pareto, que é muito comum, né? 80-20 ali. 80% do faturamento fica na mão de 20% dos vendedores. Sim. Esse é o mais comum que tem. Então, aí em geral isso fala muito. Fala muito o quê? Que o método está no vendedor, não na empresa. Então a função do líder é desenvolver o liderado. Subir o mínimo, subir o chão, né? Subir o chão, pô. Dificilmente você vai ter 100% batendo, mas você tem que ter um bom volume batendo a meta, porque, cara, é normal. O vendedor, quando ele faz quando a venda dele faz muita fatia da venda da empresa, primeiro que todo vendedor bom tem o ego alto.
Ego grande. Se não tem algo de errado. Tem que ter errado, porque se o cara não tiver o ego grande, ele acata um não muito fácil. Ele acata um não muito fácil. Entendeu? Ele tem que, eu falo, cara, ele tem que levar pro pessoal o não e ter a inteligência emocional de entender que não é pessoal. Essa é a sacada dos grandes vendedores. Eles odeiam receber um não. Eles levam como se fosse pessoal, mas eles têm inteligência emocional para entender que não é. Uau. E contornar isso. Né? Quer ver outra coisa que a gente fala bastante, que geralmente vai contra o que e aí entra muito no que eu mais estou estudando, que é a inteligência emocional, os melhores vendedores, eles são pouco empáticos. Sabe por quê? As pessoas, não, mas cara, se vendas é relacionamento, é criar empatia. Como é que eu vou criar rapport, né, sem empatia? Você tem que criar, mas depois você tem que quebrar, né? É porque a inteligência emocional não é o controle da emoção, né? É o controle dos gatilhos da emoção. Então, quando você começa a entender o que desperta em você que tipo de emoção, é isso que o cara inteligência emocional faz. O cara inteligente vendedor, por que o cara muito empático, explicar? Por que o muito empático geralmente é o melhor vendedor? Porque o muito empático, ele vira advogado do cliente. Isso. E compra a buchitagem do cliente também, né? Claro, é normal. O cara quer comprar o melhor produto pelo menor preço. Você também, eu quero. Inclusive, esse cara também quer. Só que eu tenho uma missão de vida, eu tenho uma missão de empresa, que está completamente atrelado com o benefício do cliente. Eu não estou passando o pé nele. Não, pelo contrário. Até porque hoje é muito fácil. Uma empresa que faz isso, em 2 meses, ela já não existe mais. Antigamente era fácil, não tinha acesso. Hoje qualquer pessoa dá um clique, dá um Google ali, sai toda a lista, sai 2 estrelinhas, né? Quem nunca foi num lugar, não, vou hoje à tarde, deixa eu só pegar o endereço. A hora que jogou ela tinha 2 estrelas, não foi. Né? Foi comprar um produto, 2 estrelas, não comprou. Então isso hoje é fácil hoje. Ele está atrelado, mas o cara extremamente empático, ele acaba esquecendo da missão dele como empresa, de escalar, de gerar margem, que é uma coisa saudável para a empresa e para o cliente também. O cara muito empático, ele esquece disso. Aí você vai falar, então o cara, ele não liga para o cliente? Não, pelo contrário, o excepcional vendedor, ele é genuinamente interessado, mas ele também tem a missão. O cara muito empático, ele dá desconto demais. Ele abre mão de coisa que não precisaria, né? Então, ele acaba não sendo um bom profissional. Então, para ele fica ruim, né? É aquela história de colocar a máscara nele para depois colocar a máscara da pessoa que está do lado. Então, essa é uma questão muito comum. Então, não é que ele não seja empático, mas o bom vendedor inteligente, ele tem uma inteligência emocional de entender que mesmo não sendo extremamente empático, ele entende qual é o momento de ser genuinamente interessado e depois entende qual é o momento de falar qual é a melhor decisão, porque o especialista é o vendedor, não o cliente. Interessante, cara. Mas por isso que eu estou estudando tanto sobre inteligência emocional para vendedor. Porque é isso, depois de 20 anos, que eu entendi. O que separa a massa da ponta? Esse domínio da emoção dele e do cliente. Por isso que quando eu falei, né, que é troca de emoção, eu acredito muito nisso. Essa troca de emoção. Se eu estou nervoso, passo para o outro, né? O outro sente. Né? Se ele me passa o nervosismo dele, eu sinto, porra, que bom. Então eu acalmo ele, né? Eu deixo ele, não forço ele a tomar uma decisão. Mas se você sente demais... Se sente demais, eu acabo entrando nos desafios dele. E às vezes eu não consigo... É a mesma coisa. A analogia da máscara põe a máscara em você, depois você põe do lado. Para você ajudar o cara, a sua empresa tem que estar com margem, ela tem que gerar bom produto. Se for um serviço, né, tem que ser alguém de know-how. Alguém de know-how tem um custo alto. Né? Você não pode... Não existe no mercado nenhum melhor produto pelo menor preço. Né? Isso nunca existiu e não vai fechar conta. Então é muito legal isso. A gente vai entendendo, os melhores vendedores, eles controlam muito bem esse lado emocional. Primeiro que eles são extremamente positivos. Esse é o primeiro padrão de qualquer super vendedor. Eles são extremamente positivos. Eles entendem que aconteceu um problema ali, mas isso é um fato, isso não é um livro, isso é um capítulo, né? E eles conseguem entender que isso não é pessoal. Por mais que eles odeiem como se fosse pessoal, mas eles conseguem entender que não é. E aí eles tocam isso. Então eles são extremamente positivos. Dificilmente você vai ver um puta de um vendedor, o cara que é ranzinza, resmungão. É muito difícil encontrar. Você vê que, em geral, nas convenções é isso. O melhor vendedor é o cara, ele fala, ele brinca, ele tá sempre sorrindo. É natural, você leva um problema. Mas veja só, ele sempre tem legal, isso é um problema, mas pô, tem gente pior. Ele é um cara que leva pra cima. Excepcionais vendedores são muito positivos. Que massa. E, Concer, como é que você, meu Deus, ajudou a montar quantos times de vendas? Ou já gerenciou times montados? De Sales Club, a gente vai bater quase 300 operações implementadas. De quando até? Só pelos 6. De 4 anos para cá. Assim, 300 operações. Aí vai desde o playbook até mulher de remuneração. Canal. Nossa, canal que a gente mais faz. Como a maioria ainda é canal externo, né? São vendedores, são representantes ou CLT externo, a gente está implementando muito inside sales, muita equipe interna. E aí tem coisas de 1 ano e meio
trocar de mão, assim, 90% de venda externa em 1 ano e meio. 48 anos o cara trabalhando com representação, em 1 ano e meio, 90% vai para a interna. Qual o benefício disso, né? Às vezes quem não é da área, é que você começa a levar a inteligência para dentro da empresa. O vendedor externo, principalmente com representante, você não tem. E você tem muito mais controle, todos os dados, a inteligência, a opinião, né? Você começa a levar isso dentro da operação com uma equipe muito mais enxuta. A gente tem um caso aqui de uma empresa em Valinhos, interior aqui de São Paulo, 38 anos com representação comercial. A gente implementou a operação de equipe interna deles. Em 8 meses, 40% do faturamento já estava na equipe interna, com 3 vendedores. Isso é o que 20 e poucos representantes faziam, com 3 pessoas lá dentro. Não só do dinheiro, né? A margem, que aumenta, só que, de novo, os dados, a inteligência vai para dentro da empresa. Isso é a maior riqueza que a gente faz. Então, a gente acaba aprendendo. Eu tenho a sorte de receber para aprender. Você tem os dados, né? E aí você pode fazer um rollout, que você funcionou aqui, você pode levar para outro. Sim, né? Sim. E, de novo, você começa a controlar, pô. Você não melhora aquilo que você não controla. Muito então, bom. Quantos vêm? Motivos de perda, por exemplo. É impossível você saber motivos de perda num vendedor com representação. Tanto que a gente tiver uma pesquisa de representação, 71% dos representantes não conseguem bater o martelo sobre qual é o motivo de perda deles. Por que o cara deixou de comprar dele? Aí fala, não tinha dinheiro. O primeiro é preço. A gente fez um caso muito legal. Esse é sensacional. A gente tem uma empresa que chama Dose. Ela faz pós-venda e pós-não-venda. Tem uma estrutura muito legal. Então, o que ela faz? A gente pegou lá 35 clientes, e a gente foi no CRM e a gente foi ver motivos de perda. E a gente elencou lá os 10 principais motivos de perda nessas 35 empresas. O primeiro, só para fazer um resumo, é preço. Isso preenchido pelo vendedor. A gente pegou os mesmos 35 clientes e jogamos na mão dessa empresa, Dose. Que ligou e ele entrou em contato. E aí? Preço foi o quarto. Sabe qual foi o primeiro? Não recebeu o follow-up do vendedor. E o segundo, não recebeu a proposta do vendedor. Então, olha que loucura. O que isso tem de impacto? Cara, você imagina quantos anos a empresa fica baixando o preço. Porque imagina, eu te pergunto, cara, precisamos vender, por que não está vendendo? Aí você, que é responsável pela venda, fala, não vende porque o preço está alto. O que eu vou fazer? Então baixa, porra. É você que é o responsável, tá falando para mim, então baixa. É óbvio. Geralmente é o preço. Porque preço, ela, em geral, ela é uma objeção que ela é uma cortina de fumaça. Porque preço, ela não é uma objeção, ela tem que ser um impeditivo. Por isso que preço é uma coisa que você mata lá. Eu falo que a gente não pode ter como motivo de perda preço. Né? Porque preço você tem que validar antes. Pô. Como que valida antes? Aí depende, obviamente, do segmento, mas se ele é um fator... Qualificando lead, né? Na parte de qualificação. Que no meu caso, a gente é um dos que cobra mais caro para a área de palestra de vendas no mercado. Então, 9 de cada 10 leads, quando vem, eu sei que no final vai ter desafios com preço, que vão ter milhares de pessoas mais baratas. Então o que a gente faz? Eu valido no início, que é uma coisa que teoricamente... Qual é o seu budget para palestra? Você pergunta. Em geral eles não falam. O pessoal fala, mas eles falam? Não falam. Mas como que eu descubro? Porque assim, tudo que é extremamente importante, a gente chama de SLA, o nome bonito, né? Que é quais são os acordos de passagem. Quer dizer, o que eu preciso saber aqui, que se eu não souber eu não posso passar. Porque tudo que você descobre do seu cliente depois que você passa o orçamento vai te prejudicar. Né? Porque passagem de orçamento é apresentação de proposta. Apresentação de proposta é benefício e característica versus o que ele quer, o que ele não quer. Então, se eu não descubro aqui, eu me empipino. Aí eu vou falar para você, não, eu cobro mais caro porque eu dou mais garantia. Tal, o cara não quer garantia. E eu faço o que agora? Ele falou, então, ele vai falar, então tira a garantia e me dá desconto. Não é isso que ele vai fazer? Eu falei, tira a garantia. Então, é importante essa parte da validação. Então, a gente tem várias maneiras. Então, como que a gente... Thiago, se ele não fala, como é que você valida? Onde vai ser o evento? Se ele já faz. Quanto que cobra? Quem que ele levou? Quantas pessoas? Porque eu faço pouco evento aberto. 95% é evento fechado. Eu faço convenção. Então, como que eu sei? Onde vai ser? Onde vai ser o evento? Vai ser no Palácio Tangará. Então, eu já sei que o cara não está economizando. Quem que ele vai levar? Ele vai levar o Cortella, vai levar o Cíntia Chagas. Pô, cara, esses caras cobram mesmo ou mais do que eu. Então ele está levando as referências. Tudo isso aqui eu vou pegando. Por quê? Porque quando ele brigar com preço, eu vou falar, mas por que você está levando o Cortella? Porque ele é o melhor. Mas então, é justamente isso. Você está levando o melhor da área. Você acha que vale a pena? A gente tem muito técnico fechado, mas enfim, a gente levanta isso daqui. Entendeu? Quem que você levou? É a 15ª vez. Porque não é só ter dinheiro. Às vezes a gente pega empresas, 300 milhões de faturamento, nunca fez uma convenção de vendas. Tá perdido. Ele não tem cultura.
Ele tem dinheiro Não pra sabe caramba. quanto custa. Não, exatamente. Então não é só porque ele tem Ele dinheiro. tem dinheiro, mas não tá no orçamento, porque ele nunca viveu aquilo ali, né? Ele acha, não, eu vou tentar pegar um cara aqui, vou pegar, ver se eu não pego um diretor de um fornecedor meu. É assim que fala, né? Ou pegar o cara lá de uma instituição lá que é mais barato e tal. Aí a gente tem que dar um passinho antes. Então a gente valida tudo isso daqui para não ficar brigando depois no preço, entendeu? Cara, muito bom. São esses pontos que a gente vai otimizando o tempo dele e o nosso, né? O tempo nosso. Pra não ficar com... Porque esse cara pode ficar 2 meses comigo, pô, se deixar. Eu faço o quê? Meu vendedor tem que ficar fazendo follow-up, tem que atender cliente novo. Daqui 20 dias, meu vendedor não consegue mais fazer follow-up num cara que tá 2 meses, né? Então a gente tem toda essa passagem. O cara vai fazer o evento com ele, vai fazer daqui 6 meses. Ou ele já tá contratando, que aí é raro, mas empresas maiores já fazem isso, né? Projetos de 6 meses, 8 meses para frente. Ou se ele não tem data, quando a gente, inclusive lá no próprio sistema, né? A gente tem no CRM nosso, a gente coloca ali um bloco, e aí eu coloco lá para frente para não sujar o meu pipe review, que a gente fala, né? A revisão de pipe nosso, para não saber que, porque às vezes eu tenho um cara de 10 dias de fluxo de venda e o outro que tá 4 meses. Na média eu tenho quanto? Na média ele me leva 2 meses e meio. Não é a verdade, né? Na verdade, geralmente é 10 dias. Tem essa parte da gestão que a gente faz muito também, né? Que é rotina e ritual de gestão, que é onde para mim tá o coração, então. O cara tem equipe, o vendedor só faz o que a empresa permite. Então, quem é responsável pelo que permite ou não é o gestor. Então, para mim, 90%, por isso cada vez mais eu estou falando com o gestor e dono da empresa. Interessante. Porque o vendedor só faz o que é permitido na ponta. Ele só dá desconto porque é permitido. Ele só não presta RM porque é permitido. Ele só chega mais tarde e vai embora mais cedo porque é permitido. Ele só não vende outro produto porque é permitido. Agora, quem é que permite? Quem que é o guardião dessas permissões? É o gerente ou o dono da empresa, caso é uma empresa menor. Então, quem mexe mesmo no ponteiro é o gestor ou o dono. O vendedor ele tá na ponta. E cada vez mais, de novo, com método, com ciência, o vendedor é um cara mais disciplinado, um cara mais de agenda do que de habilidade. Então, é o que a gente tenta fazer, tirar mais da mão do vendedor e aí passa. Aí elimina variáveis, né? Porque se eu tenho um monte de variáveis, imagina fazer um teste de criativo. Eu ponho 11 variáveis. Foi o cabelo, foi a cor, foi o texto, eu falei, né, o que funciona ou não. Não tem nem como saber. O vendedor é a mesma coisa. Eu preciso garantir que essas passagens de bastão, que são as etapas de venda, eu preciso entender onde que tá vazando, entendeu? Tá vazando aonde? Falta pouco o cliente? Demora? Não, o que vem é ruim? Aí vamos brigar com o lead, né? Com o marketing. Não, o que vem é... O vendedor sempre vai culpar o marketing. É óbvio. É o que eu te falei de concessionária, pô. Concessionário. O cara fala assim, não, o lead é ruim, o lead é caroço, eu não perco tempo. Você já viu? Faça você um teste. Pega 2 concessionários e chama no WhatsApp. Querendo comprar. Para mim é maravilhoso. Eu faço conteúdo de venda toda semana com venda de carro. Pô. Eu nem quero comprar, porque eu nem compro tanto carro, mas eu faço só para gerar, para mostrar pro cara. Primeiro 3 horas para responder. Não chama para fazer. Meu amigo, se você vende pelo WhatsApp, vou pegar um carro, no mínimo, vai 250, 300 pau. Amigo, você precisa o quanto antes chamar esse cara no telefone. Essa é a primeira coisa do WhatsApp. Qual é o objetivo do WhatsApp? Tirar o cara do WhatsApp. É a primeira coisa. Eu preciso ligar para ele. Depois eu tenho que fazer ele ir lá experimentar o carro, mas eu preciso tirar. Né? Primeira etapa, talvez não seja. Eu vou responder ele no começo. Mas eu preciso logo falar, cara, posso dar uma ligadinha para tirar uma dúvida? Eu tenho que fazer. Por quê? Porque quando você liga para a pessoa, a taxa de continuidade é 70% maior do que quando você está na mensagem. E visita pessoal, porque daí dobra. Uau. Então eu tenho que fazer isso para cá. Agora, dá uma olhada. O cara manda lá aqueles 11 páginas em PDF para falar do carro. Eu sei do carro. Eu tô há 2 meses olhando. Eu sei mais do que o vendedor. Eu não quero saber. Eu quero saber uma forma de pagamento. Eu quero sentar. Eu quero o cara, senta aqui. Segura o volante. Carro é a experiência, né? Pega o volante. Me conta, por que você quer esse carro? Até hoje, e eu faço muito rolo com carro porque eu tenho uma construtora. Então eu pego muito carro, rolo, tá. Até hoje, nunca, ninguém me perguntou, pô, me conta que carro que você tem. Uau. Olha, eu não tô... Cara. Ele falou, por que você quer esse carro? Nunca, ninguém me perguntou isso, cara. Às vezes o cara, como eu fiz, às vezes é o meu sonho de infância. Meu sonho de infância. Você realizou o seu? Cara, aí tem um negócio legal. eu gosto muito de carro, acho bonito e tal, mas eu fui vivenciando, e acho que a gente tem umas questões de momento de vida que eu brigo muito aqui, né? Tanto que eu sou embaixador de uma grande empresa financeira e tal, e porque o vendedor tem mais dificuldade de guardar o dinheiro, de mexer com o dinheiro do que fazer o dinheiro. Verdade. E eu acho que como a gente conseguiu um certo respeito no mercado, há muito tempo entregando em alto nível e tal,
eu fui trocando algumas coisas. Então, sim, eu tenho para mim, qual que é a maior riqueza hoje para mim? Que claramente ficou, ter tempo. Falar não é a maior riqueza para mim. Então, hoje, mas muito raramente eu faço um evento de final de semana, que é onde acontece a maioria dos eventos de convenção. Uhum. A gente encerra o evento. Quando a nossa palestra é muito forte, tem um encerramento forte, o pessoal leva muita gente vê reverência, o cara quer assistir, então eles seguram pro final. Eu quase hoje não faço mais. Né? Então, o que eu faço hoje? Eu perdi alguns para aquele relógio. Porra, cara, eu de longe eu sei a história do relógio. Eu bato o olho assim de a quilômetros, eu sei que eu gosto muito. E aí eu comecei a fazer uma coleção e fui assaltado. E aí me levaram. E aí, cara, eu perdi um pouquinho. E aí eu comecei a perder um pouco dessa vontade. Eu acho lindo, assim, carro e tal. Um dia eu ainda vou comprar uma Ferrari e vou ficar 2 meses e vou vender depois só pra homologar, sabe? Falei, puta, cara, isso foi realizei, check, né? Hoje nem é o carro que eu... Mas sabe quando eu era criança? Eu sonhava ser jogador de futebol, eu sempre fui horrível. Então eu nunca imaginei que se poderia ser, tá? Na puta, meu joelho, que os caras falam, se não fosse o joelho, o meu problema é o joelho, o problema é que eles são juntos. Por isso que o problema, eu nunca ia ser um jogador de futebol. Mas quando era lá, era olhar. Eu lembro quando, né, o Romário trouxe uma Ferrari que era muito raro, o Ronaldo veio e ficou 2 meses. Então eu gosto hoje de fazer renda passiva, cara, eu sou tarado. Porque eu vou ficar um mês, quero ficar um mês com a minha família viajando agora, sei lá, sair numa terça tarde, um fevereiro, e ficar. Aí eu fiquei doido, cara. Então eu gosto muito e eu sei, no final das contas, a galera também quer a mesma coisa. Eu faço toda semana uma pesquisa e 99,99 fala, por que você quer com o dinheiro? Todo mundo fala, cara, eu queria poder ter um dinheiro para ficar mais tempo com a minha família e curtir. Assim, é impressionante, eu faço um impressionante. Eu faço toda semana para validar se não é um grupo. Toda semana a mesma coisa. Por isso que agora eu tô tão forte assim, ajudar as pessoas a fazer dinheiro, a ter uma renda passiva, porque ninguém vai ter mais essa aposentadoria, né? Porque você tem que fazer a sua, né? O cara não entende, às vezes, que o carro dele de 1 milhão, se ele não comprar, gera quanto por mês pra ele? Exatamente. Sabe, meu carro alugado. O meu carro alugado também. Cara, eu alugo carro. Eu não tenho carro, meu carro é alugado. Pô. Eu acho de novo, eu provavelmente até compro um ou outro ali, mas locação tem um monte de coisa bacana. Mas eu, nesse momento, eu acho muito bacana, porque, cara, você vai tirar hoje, o Brasil, cara, pagando 17%, né? Que nem a gente, quem tem um pouquinho mais guardado, tem acesso a umas. Cara, pagando lá 17, 18. Cara, a gente entrou agora numa operação lá de uma consultora em Miami, lá 18 ao ano em dólar. Pô, 18 ao ano fixa em dólar. Você vai falar, cara, como é que você vai tirar? E eu sei porque, de novo, eu construo casa de alto padrão e vendo no interior de São Paulo. Eu tô lá com um monte de casa parada, pô. E não vende. Resolvi comprar agora, nessa situação que eu comprei uma imobiliária em Itapema. Que agora eu vou para um outro... Porra, cara, tá desafiador, porque Itapema aquela região é só imóveis de alto padrão, né? Mas tudo bem, faz parte do Balneário Camboriú. O imóvel ou imobiliária? Não. Comprei um apartamento. Um apartamento. Então, como investimento. Aquela região, ela tem liquidez no mundo. É loucura. Se você for trocar com um cara na Argentina, no Chile, o cara no Amazonas, o cara é um dos pouquíssimos lugares onde tem. Mas aí eu fui pior, né? Eu fui lá e comprei uma imobiliária. Pô, tá desafiador. Você vai lá, os imóveis são grandes, tem muita gente fazendo troca, tem muito empresário que se empolgou lá e hoje tá queimando imóvel, então a gente tá tendo essa oportunidade, às vezes, de comprar alguns tal, mas de fazer. Então, assim, eu gosto muito, mas talvez um dia eu compre uma Ferrari só pra sonho de infância. Né? Hoje, teoricamente, nem é um carro que eu acho assim, mas é só pra bater um martelo. Eu gosto de passiva, eu gosto de renda passiva, eu adoro olhar no dia, falei, cara, deu 10. Você gosta mais do quanto que você ganha mais por mês por não ter comprado a Ferrari. Porque eu paro no Mateus e falei, cara, puta, você quer saber? A semana que vem eu não vou fazer reunião nenhuma, vou bloquear, galera, eu passo pra outra semana, eu vou sair quarta-feira e vou pro Zendaia. Vou lá no Zendaia, que é um tesão lá no Rio, lá, vou levar com a minha família inteira, vou de avião particular, cara, e não tem impacto nenhum, e eu vou voltar e o negócio tá... Isso é mágico, é óbvio, são 15 anos de muito abrir mão. Né? Eu vivo 5, 6 degraus abaixo do que dá. Né? O Juliano da IQI, cara, que é um dos, né, foi um dos 60 CEOs mais bem avaliados, referência no Brasil e tal, o cara tá com 62 bilhões em custódia já. O Juliano é um cara incrível disso aí. Ele falou, cara, eu vivo uns 10 degraus. E olha que ele já hoje, né, vai virar banco agora e tal. Ele falou, cara, eu vivo uns 10 degraus. Ele falou, porque é maravilhoso isso, eu não vicio o mercado. Então eu gosto muito. Para a realidade da maioria, porque eu tô falando da realidade da maioria, né, com que a gente conversa, que é 90% da população, empresário, vendedor e tal. A realidade é isso, cara, para ele possa... Muita gente sofre a vida inteira porque ele não pode falar não. O vendedor tem que vender coisa que ele não acredita. Uau. Ele tem que forçar o cliente comprar coisa sabendo que é tem que voltar para casa com essa dor, porque é difícil a pessoa confrontar os seus valores, né?
É difícil. Ela fazer um dia dá, agora ela fazer uma semana é muito difícil, um mês, um ano, confrontar seus valores todo dia, né? Ter que voltar para casa, olhar pro filho, saber que o cara sacaneou. E às vezes diz porque tem que botar comida na boca, né? Então assim, eu quero que as pessoas possam fazer isso. E é uma tendência que as pessoas possam fazer. Então eu estou ajudando cada vez mais isso. Então a gente está agora, vai começar um programa, inclusive no meu YouTube, né? Que é um YouTube que é também bem forte, tá quase 700 mil inscritos lá no canal, a levar conteúdo de finanças para esse pessoal. Que massa, cara. E educar. Tem que ser, porque é maravilhoso, né, Vitor? Você conseguiu fazer isso, né? A gente conseguiu. A gente que meu tá primeiro aqui... milhão eu fiz morando na casa da avó. Olha lá. Caralho. Então, mas olha como, pô, a gente tem vaidade. A gente gosta de coisas. A gente gosta de coisa boa. O quão difícil você olhar para o negócio e falar, cara, eu tô fazendo dinheiro. Não é que eu não tô fazendo, eu tô fazendo. E eu já posso fazer. E tô morando com a minha avó. Cara, é de uma disciplina muito complicada. Mas muito complicada. Sabe por quê? Porque não é o dinheiro. A pessoa fala, mas se comprar um carro, né, você vai impactar? Não vai impactar, porque, de novo, né, a gente tem muitos bens e negócios, tem vários negócios. Mas sabe o que é? É igual uma vez, e aí aquele foi o exemplo, o cara fazendo uma entrevista com um bodybuilder. O cara fazendo preparação, aí ele pegou, abriu, um cara meio comediante, ele abriu um saquinho de batata frita. Aquilo foi do caralho. Ele pegou e falou assim, cara, come uma batatinha. Aí o cara falou, ele fez e falou, não. Aí falou, come. Aí o cara perguntou, não, mas deixa eu fazer uma pergunta de leigo. Uma batata. Você come 13 mil calorias por dia. Uma batata. Você acha que isso aí vai impactar? Ele fez. Ele falou, não vai impactar no meu corpo, mas vai impactar na minha mente. Ele falou, eu tô me restringindo de tanta coisa que eu não posso me dar o luxo de quebrar um negócio que eu tenho, que é uma meta. E eu tenho minha meta. Eu tô com 44, tenho de 46 e 48 ali. Então, assim, eu não posso me dar ao luxo, que é uma meta bem puxada, mas acho que dá. Eu não posso quebrar a minha mentalidade disso. Porque eu pego agora, e é normal, isso é natural do ser humano, porque é muito prazeroso. Eu vou lá e pego o carro de 500. O carro de 500 tem que conversar com a roupa de 500, tem que conversar com a loja de 500. Tem que... Aí tudo sobe, né? E você abrir um gatilho. Abrir um gatilho que é o de quebrar. Você tem uma meta, pô. Você tem uma meta de perder peso. Não é um salgado, mas é a blindagem da mentalidade que você fez. Para uma meta puxada. Uma meta puxada, ela tem que ter uma mente muito blindada. Então você não pode se dar o luxo de fazer um buraquinho numa represa, porque ela vai estourar depois. Então, se é sua meta, cara, esse é o trabalho. Não e é óbvio que aquela uma batata não faz a menor diferença no corpo do cara que está construindo ali. Mas ele dizer sim para aquilo ali transforma ele em alguém que diz sim para aquilo ali, né? É isso aí. Cara, se eu fiz sim se eu abrir mão de uma coisa da minha meta, por que não abrir para outra? Né? E aí é natural. A gente sempre vai arranjar alguma justificativa para poder bancar uma emoção. Sempre. Ah, não, mas era um momento. Ah, não, mas é porque naquilo eu acordei mais tarde. A gente sempre vai, é natural. O cérebro funciona assim. Se você não arranja, é tão pesado. Por que a gente não consegue pensar na nossa própria morte? É muito difícil. O cérebro escapa. Por que as pessoas aceitam em geral quando conhecem pouco? Porque ou ela tem uma ferramenta que consegue resolver esse problema, ou o cérebro não consegue ficar lidando com aquilo, uma situação em que você se pune a todo momento. Fala, cara, eu não consigo. Sabe o que ele faz? Ele arranja não, mas o meu vizinho também faz igual. Então, beleza. O cérebro sempre está buscando alguma saída para ele conseguir tirar o peso do desconforto. Né? É isso que o cérebro faz. Ele quer manter você longe de desconforto e atrito. É natural. Então, essa busca, a gente que conhece pouco, eu falo, né? Quanto menor o seu conhecimento, mais você aceita, por causa disso. Fala, não, mas é natural. A gente está conversando com as suas mentoradas aqui, né? E ela falando justamente isso. Eu estava conversando com as minhas arquitetas, e ela falou, não, mas eu conversei com 2 concorrentes meus, e realmente no verão não dá para vender. Olha qual que é o horizonte dela. Ela tomou aquilo como se no mundo inteiro nenhum arquiteto vendesse no verão. Mas ela não falou por mal, né? Porque o seu mundo vai até onde vai o teu conhecimento. Você consegue enxergar, né? E o que você não vê, né, Damares, não existe. Então a pessoa não fala. Quando alguém, por exemplo, xinga, eu não sei se acontece com você, às vezes vai para um cliente novo, alguém que não está seguindo, e ele vê uma fala sua, ele fala, aí, mais um coach, como se tivesse mais um picareta, aí tem alguns que são mais enfáticos e tal. Guru de internet. Guru de internet. Antigamente eu brigava. Passionalzão, né? Te catar, você não produziu bosta nenhuma. Aí, quando eu entendi que o que ele não vê, para ele não existe, eu falei, porra, é porque
Do ponto de vista dele é isso mesmo. A visão dele, ele olha para os amigos dele, o trabalho dele, ele só consegue chegar até ali. E aí ele não consegue fazer. Então eu não brigo. Mal, né? Não. É falta de visão. Cara, chegou uma época que eu comecei a acreditar no hater, cara. Porque eu visitei muitos países. Eu sou picareta. Eu já fui em mais de 50 países. E eu faço anúncio, né? Lembra? Antes da pandemia. E você vai pra curtir? Você vai pra trabalho? Pra ser nome de... O que... Cara, o meu tesão sempre foi viajar o mundo. Eu queria conhecer o mundo, né? O lance da liberdade financeira, geográfica de tempo, é porque é um chamado que eu tenho. E agora eu tô vivendo um momento de transição, porque pra mim hoje, liberdade geográfica é poder ficar em casa com a minha mulher e minha filha. Só que antes eu era um solteiro doido que queria jogar war com o mundo, queria conquistar todos os territórios. Era isso na minha cabeça, entendeu? E eu joguei esse jogo. Cara, agora mudou. Agora realmente tá diferente. Eu continuo gostando de viajar, mas menos. Minha filha, com 1 ano de idade, foi 3 vezes pra Disney. A gente pegou o passe anual lá. Cara, é muito mágico mesmo, mas eu quero ir em novos países. Eu achei que quando eu chegasse a 50, eu ia botar a meta de 100. Mas, cara, não. Agora eu tô super de boa. Eu posso ficar fazendo a mesma coisa. Tipo, mudou. Os valores mudaram. Isso é algo muito interessante, cara. Mas quando eu viajava bastante, eu fazia muito isso. Eu fazia uma sequência de anúncios. Eu filmava, sei lá, agora eu tô nas Maldivas, agora eu tô na Rússia, agora eu tô na Tailândia. Eu lembro. E eu botava os anúncios pra aparecerem em ordem. Então, o cara que via na outra semana ele via, tipo, logo depois, ele via o outro, e o outro, e o outro. Eu falava, agora eu tô na Times Square e tal. E aí ele via uma sequência bizarra de eu em vários países e tal. Hoje vão achar que é IA, né? Mas eu, de fato, fui nesses lugares, né? E, cara, na pandemia eu tive que desligar isso, porque os anúncios continuaram rodando. E aí a galera começava a comentar, fica em casa. E eu falava, pô, eu tô em casa, cara. Isso aqui eu gravei tem um mês. Tipo, tá espalhando. Aí eu tinha que reativar isso. Só que agora tá difícil porque eu sou um outro cara. Sacou? Agora eu quero ficar com a minha esposa em casa, com a minha bebê e tal. E aí, liberdade financeira geográfica de tempo. Quem veio naquela época, agora olha pra mim e nem se conecta. É uma coisa esquisita, porque mudou, né? Os valores mas eu acho que mudaram, também o pessoal que te conhece há muito tempo, sigo há muito tempo. Envelheceu também, né? Eu acho que esses valores, porque é muito parecido também. O meu sonho, eu ainda gosto de viajar, que minha esposa gosta muito, minhas crianças. Mas que gostoso que é ficar em casa. É maravilhoso. Voltar pra casa é melhor. O pessoal fala, bom é voltar pra casa. Eu pensava, esses velhos aí. Aí agora eu penso a mesma coisa, porque agora eu tenho uma casa pra voltar. Eu não tinha, eu era nômade. E por que eu comecei a acreditar no hater? Sua avó. Exato. Por que eu comecei a acreditar no hater? Cara, eu vi um anúncio, eu com um turbante nas dunas de Dubai, assim. Aí eu falei, eu tô aqui em Dubai. Pegava o celular, tô aqui em Dubai, não sei o que lá. Aí o cara comentou, é nada, isso aí é Saquarema. E aí eu pensei, cara, realmente, pô, o que mostra que aqui é Dubai? Tá escuro, tem areia. Eu com turbante, eu olhei e falei assim, cara, eu também não acreditaria não, pô, Dubai. Isso aí deve ser Saquarema mesmo, sabe? E aí eu comprei a narrativa dos caras. Falei, cara, eu, olhando de fora, não acreditaria em mim. Sacou? Muito doido, cara, muito doido. Legal. Você começa aí, não, de novo, eu acho que vale a pena você olhar com um olhar sem julgamento para a crítica dele, porque às vezes a sua comunicação falou, verdade, cara, novos seguidores talvez estejam olhando e vendo isso. É interessante, por isso que eu falo, mas tem algo para aprender. Você tem que ter uma inteligência emocional para olhar. Mas é a maneira como as pessoas escrevem, né? Eu sempre falo isso, ninguém que é maior que você te critica em público. Isso. Você sempre vai ser criticado por alguém que fez menos do que você. Uma coisa é, como tem muita gente, olha, eu tentei isso, mas comigo não funcionou. Será que você poderia me tirar? Eu posso falar como eu fiz? Porra, olha que legal. Cara, você falou um negócio, eu fiz, mas não funcionou comigo. Olha o teor, né? A pessoa que vem em box. Tiagão, puta, eu usei essa ferramenta, cara, essa ferramenta não tá funcionando muito pra mim não, cara, porque eu tô com esse probleminha, tá? Porque a gente fala muito sobre ferramenta, né, da indicação. Olha a diferença, né? A diferença do cara, picareta, vagabundo, nunca fez nada. Porra, vi que eu fiz nada, são 20 anos. Eu fui promotor de supermercado, representante comercial, fui coordenador, supervisor gerente, fiz toda a minha carreira na área, são 25 anos, são 14 anos produzindo conteúdo toda semana no YouTube, ininterruptamente. Pro idiota ir lá e falar. Aí você começa a acreditar. E no final das contas, é isso, falando, pô, é com a família, é ficar em casa. Eu falei, cara, esse falou de ficar em casa é muito de mais velho, mas é bom demais. Até porque eu falo, cada vez eu gosto mais de ficar em casa, porque tem uma frase que é muito comum, né? O Borges é assim também, né? Muito. O Borges, eu tô fazendo uma minha. Eu falei pro Borges, a minha casa que eu estou fazendo agora, quem fez o gatilho foi o Borges. Porque ele fez uma casa para receber. A casa dele é para receber gente. É uma delícia, assim, parece um mini resort.
E eu falei, e eu gosto muito de receber, muito de receber. Eu falei, cara, eu vou fazer muito. Quando eu fui pra lá, eu falei, eu preciso fazer uma casa que eu possa receber. E o Borges é muito assim. Então a casa dele é legal, ele adora receber as pessoas lá. E eu tô fazendo mais ou menos parecido, porque ficar em casa é muito bom. Né? E eu falei isso pra minha esposa, né? Falou, eu tô fazendo essa casa porque cada dia mais é verdade aquele texto, né? Que todo dia saem de casa um malandro e um tonto. Eles se encontram e fazem negócio. E eu falei pra minha esposa, eu falei, como eu não sou malandro, provavelmente eu sou o tonto. Eu falei, eu quero ficar o máximo possível dentro de casa, porque eu tô tomando muito cambote dos outros, tô tomando muita volta. Eu falei, cara, acho que eu sou o tonto da conversa. Deixa eu ficar em casa, porque em casa o malandro não me encontra, né? Agora tem o digital. Aí eu tô fazendo uns filtros digital, porque tem muito malandro digital. Eu falei, mas dentro de casa eu tô livre. Mas é bom demais ficar em casa. Né? É bom, cara. É muito bom. E no final das contas, esse trabalho, venda que a gente fala, eu falo que é um meio para um grande objetivo. Ninguém compra um curso. O curso é para alguma coisa. Isso. Ninguém compra consórcio para alguma coisa. Ninguém trabalha. O cara trabalha para algum objetivo, né? E o bom que o de vendas é a atividade que mais consegue ascender uma pessoa na classe social rapidamente. Honestamente, né? Das atividades honestas. Venda. Qual outra atividade você consegue tirar uma pessoa da classe C e colocar na classe AA em 1 ano e meio? Nenhuma. O resto tem que ser dissídio, né? Você vai ter que subir de cargo e tal. Não tem. Você tira o cara do C e vai para AA. Isso em 1 ano e meio. Não tem nenhuma atividade que consegue fazer isso do que vendas. É muito poderoso mesmo. Mas é extremamente desafiador, né? Ele mexe muito com a maior dificuldade que é o emocional. Né? Quem vende, abre a porta da rejeição. E rejeição é a maior dor social que o ser humano tem. Então, por isso que é muito difícil você se manter durante o tempo. Se você não souber exatamente como lidar, separar o que é objeção, rejeição, dúvida e negociação, que é a primeira coisa, se você não souber isso e como lidar com essas etapas, é muito difícil trabalhar com venda. Porque a maior parte é rejeição. Imagina você no teste que você fez, você no seu patamar, no impacto que você tem só da figura. Né? Por isso que eu estou falando, sempre o melhor vendedor é o dono, né? Porque ele tem esse impacto. Você liga e não fecha. Imagina pra você, você é um baita de um vendedor, você sabe disso, um baita de um vendedor. Você liga pro cara e não fecha. Um cara que te segue, um cara que talvez está dentro da sua mentoria. Se você não tiver um nível de consciência muito bom, entender o porquê daquilo, qual o motivo, onde foi, o cara não consegue. Por isso que tanta gente começa com vendas e vai embora. Né? E aí ele só vai enfraquecendo. Imagina você liga para 3 pessoas, você recebe um não. O cérebro fala, cara, vaza daí. Você tá maluco. Vai embora. É tão engraçado porque a rejeição, o Damasio, quando ele é acionada, tem muita gente que não sabe isso, ela não aciona a parte do cérebro relacionada à emoção, ela aciona a parte do cérebro relacionada à dor física. Então o sentimento da rejeição é uma porrada. É um soco, é um beliscão, uma tomada. Agora, faz uma analogia. Imagina você molha o dedo e põe na tomada, toma um choque. Você 30 segundos de novo, depois né? Colocaria? Não. O que o vendedor faz? Ele faz 30 vezes isso por dia. Por dia. E segue normal. Durante 20 anos. Você acha que um cara normal da cabeça faria um trabalho da área comercial? Se ele não entender realmente muito bem o que está acontecendo, se não tiver um trabalho de gestão, de acompanhamento, né, de one-on-one, de avaliação, de entendimento, ele acha que aquilo lá realmente é um problema pessoal. E aí, obviamente, ele para o cérebro fala. Aí a pessoa ou luta, né, ou ela foge, ou ela fica fraca. Ela já liga, ela fala ela com voz baixa. Ela para de acreditar, né? Aí tem o problema da objeção, que aí qual que é a objeção? Cara, então tá, eu vou conversar com a minha esposa, então vai lá, combate um papo com ela e aí... Claro, porque ele não... Quem é que quer voltar pro campo de batalha sangrando? Ninguém quer, então eu quero sair daquele momento extremamente desconfortável o quanto antes. Aí fica fraco, né? E vendedor fraco, ele não passa confiança. E vendas é sobre confiança. Na transferência de emoção, o lead ganha, né? O prospect convence. A minha emoção que tô te passando de medo, desconforto. Imagina, eu falei, cara, eu vou pegar o dinheiro do meu bolso, vou te passar, e nem você tá acreditando nisso. Então é muito legal. E aí ver você conversando, é um baita de uma aula de vendas, cara. Foi massa, né? Você é bom para um cacete. Bom demais. Amigo, onde que a galera pode acompanhar você? O meu Instagram tem tudo lá, né? Acho que é o mais fácil, porque lá tem o canal do YouTube, lá tem o nosso podcast, eu tenho um podcast lá que acho que tentei fazer mas obviamente é difícil o nosso tempo, né? Falei com a sua equipe até de levar, a gente grava em São Paulo. Eu tô dentro. Eu só vou te bater as datas. Eu tô a equipe falou, ok, a gente só precisa bater a data. Apresentei eu e minha esposa. Chama A Vida é uma Venda. Uau. É muito legal. A gente só leva gente bacana lá. E aí eu tô dentro, tá? Você vai adorar. E a Flávia é extremamente inteligente, muito mais do que eu, então ela conduz muito bem e tal. Então, um papo muito legal. E lá a gente tem tudo. Então tem o podcast, tem o meu blog, tem o YouTube, tudo lá. Vai tudo no Thiago Concer Oficial.
Tô tentando trocar lá, mas teve um probleminha de conta com Facebook e tal. Aí, só pro Thiago Contra e tal, mas Thiago Contra Oficial. Lá você tem o link, tem acesso a tudo, aos nossos cursos, formações, desde o vendedor que está entrando até o dono da empresa lá no Seus Club. Que massa. Mais fácil. E Contra, a última pergunta. Claro. Tudo foi embora da internet, todo o seu conteúdo foi deletado, não sobrou nada. Só esse corte que você vai fazer olhando para aquela câmera ali. Puta, qual é a mensagem que você deixa? Nossa senhora, é o único que vai ficar? É. Cara, eu voltaria a trabalhar com a única coisa que eu sei que é vendas. Então eu vou pegar a frase que me fez acreditar lá atrás, que faria eu acreditar de novo e recomeçar tudo, que é: me mostre um vendedor que estudou tanto quanto médico e eu te mostro um milionário. Acho que essa para mim é a que mais forte, impactante. Cara, poderoso. Talvez é mais. Inclusive teve uma época, o Bruno Perini, acho que uns casos atrás, ele acabou citando essa frase nossa. É a frase mais conhecida da gente, porque é a mais verdadeira, que eu te falei, né? O salário médio do médico no Brasil hoje é R$36 mil. A média do salário. No Sério? Brasil, Não sabia, 36 mil. A gente foi dar treinamento para a maior empresa hoje que tem pós-graduação para medicina, negócios e tal. A gente pegou os dados, 36 mil. Tem vendedor amigo que tira 38 de comissão. Uau. Mas tem que estudar como um médico. Não, se você pegar minha vendedora, a minha animal. vendedora, não, você tá maluco. Ela domina tudo. Ela sabe exatamente o que faz em cada etapa. Ela sabe por que ela aborda, o que me pergunta. Ela dá aula para 90% das pessoas. Né? Fora a quantidade de trabalho, o que ela trabalha de base. Animal. Sábado ela atende, domingo ela atende lead de 50 pau, claro, porque ela vai, né, às vezes botar 5 pau no bolso direto. Então tem essa atividade. Então, para mim, essa é a verdade. Você mostrar o vendedor que estudou, se preparou, igual o médico faz, aí eu te mostro um cara muito. Com bem menos risco, né? É verdade. O médico erra, ele mata alguém, a gente perde a comissão no outro mês. Então é muito mais fácil o nosso trabalho. Né? Não sei se é mais fácil, mas é muito mais seguro. Que massa, cara. Grato pela sua participação aqui, meu amigo. Tem tanta gente para trazer e escolher eu, para mim é uma honra. Você é incrível, cara. Feliz de ter você aqui. Amém. Obrigado, irmão. E se você tocar aqui na tela, você vai poder conhecer a história de outros empreendedores digitais do bem, como o próprio Gustavo Borges, que a gente citou aqui nesse episódio. Então toca aí e assiste mais uma história para inspirar você.